Vejamos, meus alunos do primeiro ano do ensino médio, aqui o professor Almeida com mais uma aula de Química. Olha só, e hoje nós vamos dar continuidade às ligações químicas, tá? A aula de hoje é a aula de número 27, onde vamos falar sobre ligação covalente, parte 3. E dentro da ligação química covalente, parte 3, vamos trabalhar geometria molecular e também teoria da repulsão dos pares de elétrons, tá? Tudo isso tem influência quando os átomos se ligam na formação dos compostos ou na formação das moléculas que representam as substâncias. Tá certo aí? Tá dando para ligar, né, meu aluno? Então, olha só, o que é geometria molecular? Lá na matemática, vocês devem se lembrar, hein? Falar em geometria é falar sobre o ângulo que acontece, ok? Nas formas geométricas em geral, né? E aqui, quando se tratando de moléculas, então, nós vamos ver os ângulos que acontecem entre os átomos, né? A depender dos seus núcleos. Portanto, geometria molecular descreve como os núcleos dos átomos que constituem a molécula estão posicionados uns em relação aos outros. Ok? Então, aí é para a gente saber que na formação do composto, mesmo de um elemento químico ou de elementos químicos diferentes, existe mais de um núcleo, né? Então, para isso, nós vamos estudar o ângulo entre esses núcleos através da geometria molecular. Aqui algumas figuras, não é isso? Por quê? Porque a geometria molecular, ela consiste na distribuição dos átomos das moléculas que ocorre em 3 dimensões e é responsável por muitas das propriedades dessas substâncias. Está vendo aí? Então, como os núcleos dos átomos eles estão formando ângulos entre uns e os outros, então, por isso que essa distribuição entre os átomos das moléculas, então, elas geram dimensões diferentes, até 3, tá bom? Com isso, elas também são responsáveis por algumas propriedades que essas moléculas, né, representando as substâncias, acontecem na natureza. Logo, como definição linguística, então nós temos que o espaço tridimensional é aquele que pode ser definido como tendo 3 dimensões. Agora, quais são as 3 dimensões? As 3 dimensões enviam a altura, ok? A profundidade e também a largura, ok? Na prática, que indicando o relevo, né? E assim sendo, olha só, aqui nós temos a fórmula estrutural do gás metano, que é o CH4, né? Fórmula molecular CH4, gás metano. No entanto, você observa que no modelo espacial do metano, olha, os átomos de hidrogênio, eles não apresentam ângulos constantes, tá vendo? Ó? Se fosse assim, seria, ó. Então, isso aqui não acontece. No espaço, eles têm o formato, né, dos ângulos entre os núcleos dos átomos de hidrogênio. Então, um átomo de carbono com 4 de hidrogênio, olha só. Então, aí, isso aqui é o que chama modelo espacial da molécula do gás metano, mostrando entre si os seus ângulos, né? Contanto, a molécula CH4 é o metano, que no espaço apresenta a sua estrutura espacial. Nesses modelos, cada bolinha
representa um átomo. E cada vareta representa uma ou mais ligações covalentes. Então, se tem um átomo, cada átomo tem o seu núcleo, não é isso? E com relação às varetinhas, são as ligações que esses átomos apresentam. Lembrando aqui que é apenas uma forma, é apenas uma maneira de observarmos, ok? É uma maneira de observarmos como se encontram os átomos dos elementos químicos no espaço. Olha aí, esse ângulo que caracteriza 180 graus entre o núcleo de um átomo e o dos outros átomos, nós temos aqui, ó, um átomo em relação ao outro átomo. Nós estamos vendo que o átomo central, entre os dois ligantes, apresenta um ângulo de 180 graus. Quando existe um átomo central, tá vendo, ó? E aqui nós temos 3 átomos ligados a ele. O ângulo aqui é 120, porque no total, ó, quanto é que é uma circunferência? 360 graus. Então, aqui no primeiro, 2 ângulos, então cada um 180. No geral, nós temos que a totalidade de ângulos 360, quando temos aqui, ó, 4 átomos de carbono, desde que não sobre par de elétrons disponíveis no elemento central, 109 graus, é o caso do CH4. Aqui nós temos a piramidal, um elemento central e 3 átomos ligados a ele. Lembrando que o elemento central ele é piramidal, expressa os seus ângulos de forma piramidal. E tem a fórmula também angular. Isso depende dos elétrons ou pares de elétrons no núcleo, que esses pares sobram no elemento central. Daí, quando não sobra, nós temos a trigonal plana, por exemplo. Comparando a trigonal plana com a piramidal. Um elemento central e 3 átomos ligados a si. Tá certo? Comparando o linear com o angular, é porque vocês vão que o elemento central, vão ver, ele disponibiliza par de elemento central, por isso ele altera o ângulo, ou seja, a geometria da molécula, tá? Como podemos prever a geometria de uma molécula? Então, nós temos que existe um método relativamente moderno que foi elaborado em 1950 pelos químicos, né? Joseph e o inglês Ronald Naylor. Trata-se do modelo que existe a repulsão, se ligue bem, repulsão dos pares eletrônicos na camada de valência, representado por esta fórmula aí, tá certo? Vem do inglês. Então, VS é PR, em inglês significa dizer que repulsão dos pares eletrônicos na camada de valência. E eu fiz um comentário anteriormente comparando a trigonal plana e uma piramidal. Exatamente porque eu sei que existem elementos químicos que quando o átomo é central, sobra pares de elétrons. Como elétrons têm carga negativa, então ele gera repulsão entre os elétrons dos outros átomos. E aí o que acontece? Altera o ângulo, né, da molécula. Sobre a teoria de repulsão dos pares eletrônicos, levando em consideração o que eu acabei de abordar, diz o seguinte, que segundo a teoria, os elétrons da camada de valência, quer dizer, da última camada, eles são distribuídos aos pares ao redor do átomo. Isso como se estivesse uma esfera e afastados o máximo possível para diminuir a sua repulsão. Quer dizer, quanto mais próximo, maior a repulsão. Quanto mais afastado, menor a repulsão. Sendo assim, os elétrons de valência, quer dizer, da última camada, eles participam da ligação covalente, que são denominados ligantes. Lógico,
eles precisam se ligar com outros para garantir o octeto do átomo, não é isso? E os que não participam da ligação, os não ligantes. O átomo que se une a outros é denominado o átomo central, ou seja, o átomo do elemento central. E os que se ligam ao átomo central, eles ficam distribuídos de acordo com a orientação espacial dos elétrons ligantes que estão ao redor do átomo central. Parece muita teoria, é muita informação teórica, então vamos ver aqui, ó. Se uma molécula formada por dois átomos, ele não apresenta, átomo central. Neste caso, é uma molécula linear. Você vai ver aqui, ó, uma molécula linear. Ótimo. O ângulo, 180 graus. Outra molécula, O2, que é o gás oxigênio. Então, também uma molécula linear. Ok? Se é linear, então é como se os 360 graus fosse dividido por 2, caracterizando 180 graus mais 180 graus, 360 graus. Não é isso? Portanto, toda molécula linear, neste caso aí, nós temos um ângulo de 180 graus. É a geometria que ela apresenta, né? Se uma molécula apresenta 3 átomos, ela tem a possibilidade de ser linear ou ser angular. Qual é a diferença? É que o átomo central, ele não apresenta ou não possui par de elétrons emparelhados disponíveis. Ele não possui par de elétrons. Então, olha só, está tudo ok, está independentemente dos átomos envolvidos. Eu tenho o carbono ligado a um oxigênio e a outro oxigênio. Não existe elétrons que não estejam aí. Tá bom? Os 2 elétrons que o oxigênio precisava, ligou com 2 do carbono. O elemento central com outros 2 ligou com o oxigênio. Então, não existe aqui, ó. Neste caso, o átomo central não possui par de elétrons emparelhados. O que estão emparelhados são os elétrons que ele precisa para garantir o seu octeto. Tá joia? Com 3 átomos linear ou angular aí, nós temos pares de elétrons, tá bom? Disponíveis. Aqui vai gerar o quê? O angular. Porque o oxigênio, vocês sabem, ele tem 6 elétrons na última camada. Hidrogênio tem 1. A partir do momento que o oxigênio, um elétron compartilha com hidrogênio e outro com hidrogênio, sobrou 2 pares de elétrons no oxigênio. E aí, se sobrou 2 pares de elétrons no oxigênio, só lembrando aqui, ó, meu aluno, olha só, de olho, se o oxigênio tem 6 elétrons na última camada, um ligou com o hidrogênio, satisfez o hidrogênio, ok. Ligou com outro hidrogênio, sobrou 4 elétrons em forma de 2 pares. Esses elétrons, eles geram a repulsão eletrônica. Os hidrogênios não ficam linearmente, porque a repulsão dos pares de elétrons que sobrou do oxigênio provoca uma repulsão e, com isso, gera um ângulo na molécula da água. Tá bom? Voltando aqui, olha só. É por isso que o ângulo entre os átomos de hidrogênio na molécula da água não é 180 graus, mas sim 104,5, por causa dos elétrons não ligantes que estão nos pares de elétrons disponíveis, tá bom? Aí, justificando a repulsão eletrônica, tá? No caso do enxofre, do SO2, também é angular. Por quê? Porque quando o enxofre faz 2 ligações com o oxigênio,
Então, ele faz duas ligações covalentes comuns e faz uma ligação covalente dativa. Acontece que sobra ainda um par de elétrons, e aí eis a repulsão, fazendo com que a molécula do S2 seja uma molécula angular, formando o quê? Formando um ângulo, e não linearidade, né? Se a molécula tem 4 átomos de carbono, tá bom, ou tem 4 átomos, independente de carbono, é lógico. Então, você tem uma forma trigonal plana, também chamamos triangular, ou ainda pode ser também piramidal, né? Trigonal plana ou triangular, ou então piramidal ou em forma de pirâmide. Se o átomo central não possui par de elétrons emparelhados disponíveis, a geometria é trigonal plana ou triangular, cujo ângulo é 120 graus. Exemplo. O boro fazendo ligações com o flúor. Está lembrado? 3 átomos de boro fazendo cada uma ligação covalente com os flúor. O boro, ele está fechando o sexteto dele, são aquelas inserções. Acontece que no boro não sobra par de elétrons disponíveis. Se não sobra par de elétrons disponíveis, significa dizer que os ângulos são iguais, ou seja, 120, 120 e 120. Ótimo. Por quê? Porque não houve repulsão. Quando tem 4 átomos, nós chamamos de trigonal plana ou triangular piramidal. Por quê? Aqui o átomo central possui par de elétrons emparelhados disponível. O ângulo agora vai alterar para 107 graus. Por quê? O nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada. À medida que na molécula da amônia, NH3, ele faz 3 ligações covalentes comuns ou normais, sobrou um par de elétrons. Esse par de elétrons, ele gera uma repulsão nos hidrogênios e aí vai formando o ângulo de 107 graus, por isso, diferente do BF3, ok? Aqui nós temos a forma como se fosse uma pirâmide, daí piramidal ou pirâmide trigonal. Se uma molécula tem 5 átomos, no total, dizemos que a geometria dela é tetraédrica. E é tetraédrica por quê? Porque, olha só, isso acontece independente do átomo central. É o ângulo que permite a maior distância entre os 4 eixos que partem de um mesmo ponto. Olha, falamos de quem? Do metano. Então, existe o quê? 4 ângulos aí, onde os átomos de hidrogênio se distanciam um do outro. E se você observar, olha aí, unindo-se, essas figuras, dá uma ideia, matematicamente, da forma tetraédrica. Por isso, nós dizemos que a molécula do gás metano apresenta geometria tetraédrica com um ângulo de 109 graus. Tudo bem? Assim sendo, se uma molécula tiver 6 átomos, a geometria vai ser um pouco diferenciada, tá bom? Vocês estão entendendo o que é geometria, né? Representa os ângulos que existem entre os átomos que estão ligados a um elemento central. Assim sendo, a pirâmide trigonal ou pirâmide triangular, independente do átomo central, nós temos que algumas ligações, por exemplo, entre o fósforo e o cloro, no ângulo de 90 graus, e outras de 120 graus, formando a bipirâmide, a base triangular. Tá bom? Se você observar aí a geometria, nem todos os ângulos são iguais. Existem ângulos de 120 e existem ângulos de 90. Tudo bem? E quando isso acontece, é porque nós estamos diante de quê? Da molécula
do PCl5. Olha aí, ângulos de 120 graus e ângulos de 90 graus, considerando que eles estão se movimentando no espaço. Mas, em relação ao elemento central, que é o fósforo, os 5 átomos de cloro que estão ligados a ele, porém apresentando ângulos diferentes. Aí você chama isso de bipirâmide trigonal ou uma bipirâmide triangular, tá certo? Mas ainda pode ter uma molécula maior, professor? Claro. Então, eis aqui uma molécula que apresenta 7 átomos. E aí? São 6 do flúor e 1 do enxofre. Independente do átomo central, este composto que chamamos de hexafluoreto de enxofre apresenta uma fórmula, uma estrutura molecular octaédrica. Por quê? É o ângulo que permite a maior distância entre 6 átomos que partem de um mesmo ponto. Qual é o mesmo ponto? O átomo de enxofre. Então, mas professor, não seria, digamos, o mesmo ângulo entre eles? Não, eles estão circulando no bipasso ao redor do enxofre. Portanto, nós temos aí, ó, ângulos diferentes, 8 ângulos octaédricos, né? E assim, à medida que ele vai se movimentando no espaço, nitidamente observa-se os seus ângulos e ele passa a ser uma estrutura octaédrica, tá? Olha aí, vários ângulos entre si com a estrutura octaédrica. Para determinar a geometria de uma molécula, agora você pode me perguntar o que é necessário, como a gente pode identificar. É o seguinte, para determinar a geometria de uma molécula, quando se fala da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, propõe-se a seguinte sequência, ou seja, o seguinte passo a passo. Tá joia? Nós estamos falando aqui de você ter uma molécula e você quer determinar a geometria desta molécula, entendendo que naquela molécula o elemento central está apresentando, por exemplo, pares de elétrons ao redor do seu núcleo. E aí existe a proposta da seguinte sequência de passos. Primeiro passo. Escreva a forma eletrônica da substância e conte quantos pares de elétrons existem ao redor do átomo central. Ótimo. E lembrando, hein? Você não pode esquecer que para você escrever a fórmula eletrônica, você tem que fazer primeiro a distribuição eletrônica daquele átomo, seguindo o diagrama de Linus-Pauling, tá bom? E aí, como é que vai acontecer? Nós estamos, né, meu aluno? Nós estamos diante de ligações covalentes. O que são mesmo ligações covalentes, hein? São ligações que ocorrem não por doação e nem por recebimento de elétron. Ocorre por emparelhamento de elétrons. Quer dizer, para completar o octeto, o que acontece? Eles se emparelham, eles se complementam. Os elétrons de um átomo complementam do outro, o outro desse. Aí sendo, você só vai saber a necessidade do compartilhamento de elétrons se você fizer a distribuição eletrônica. E a distribuição eletrônica, você segue o diagrama Linus-Pauling. Então, você não vai encontrar, muitas vezes, um composto diretamente formado. É você que vai formar a fórmula. Muitas vezes, já dizemos a fórmula que aquele composto apresenta, não é verdade? Se isso acontece, pega o número atômico de cada átomo, faz a distribuição e vai confirmar que a estrutura molecular
daquele composto é aquela. Tá joia? Seguindo passo a passo. Escreva a molécula eletrônica, a fórmula eletrônica da substância, né? Mostrando o quê? Os elétrons da última camada somente. Conte quantos pares de elétrons existem ao redor do átomo central e entenda por par de elétrons, ok? Os pares de elétrons que não são usados também na ligação. Tá joia? Tem pares de elétrons que podem ligar uns aos outros para completar a estabilidade de cada átomo. E tem pares de elétrons que não são usados. Eles ficam disponíveis. Segundo, escolha a disposição eletrônica que distribui esse par de elétrons, assegurando a máxima distância entre eles. Ou seja, nós temos o número de pares de elétrons e a distribuição é escolhida. Se eu tenho número de pares de elétrons, então eu tenho 2, já sei que o segmento será uma reta. Se eu tiver 3, vai me dar um equilátero. Se tiver 4, um tetraédrico, como acontece com o caso do carbono. O carbono não tem 4 elétrons para camada, então, em função disso. E o boro, o alumínio, geralmente tem 3, ou o nitrogênio, que tem 5, mas precisa de 3 elétrons para se estabilizar. Depende do composto, mas você só vai saber quando fizer a distribuição eletrônica, né? No terceiro passo, determina a geometria molecular, considerando apenas os átomos unidos ao átomo central. Então, todos os ângulos que você vai definir, tem que ver se, para estabilizar o átomo, ele tem que estar ligado ao átomo central. Apesar de ser os pares de elétrons que determinam a distribuição geométrica ao redor do átomo central, vamos considerar apenas os átomos unidos ao redor do átomo central e ignoramos, portanto, os elétrons que não são usados nas ligações. Como isso? Aqui, vamos lembrar da teoria da repulsão eletrônica, pois, ao usar o modelo que vocês viram de repulsão eletrônica na camada de valência, entre os pares de elétrons na camada de valência, as ligações simples, duplas ou triplas, são indistintamente tratadas como um conjunto de elétrons que se afasta ao máximo de outras ligações e também de pares de elétrons não utilizados em ligações. Por quê? Se fala de repulsão eletrônica, é porque os elétrons da última camada de todos os átomos envolvidos têm carga negativa. Então, negativo com negativo, ele repele, ocorre uma repulsão. Ou positivo com positivo, digamos. Também não existe uma repulsão. Nós estamos falando aqui daqueles átomos do elemento central que, mesmo fazendo ligações covalentes comuns para estabilizar, ainda sobra par de elétrons que não foram ligados. Tá bom? E são esses pares de elétrons que geram a repulsão eletrônica. Para melhor ainda facilitar o seu aprendizado, uma vez que eu abordei muita teoria, né? Professor, é muita teoria para a gente entender. Que tal um exercício para que a gente possa entender melhor o que o senhor explicou? Tá ótimo, então. Então, vamos lá. O enunciado deste Aprender Fazendo está dizendo que no estudo da química, vimos que os átomos, buscando estabilidade, realizam vários tipos de ligações. Nas ligações do tipo covalente, tem uma formação de moléculas, as quais podemos prever a sua geometria. Agora, sejam todas as seguintes moléculas: H2O, BH2, BCl3 e CCl4. As configurações espaciais dessas moléculas são, respectivamente. Eita, e agora, hein? Eu estou dando não a fórmula
eletrônica, eu estou dando as fórmulas moleculares. Para isso, qual seria a geometria aplicada em cada molécula? Letra A, nós temos aí 4 moléculas. Seria angular, linear, trigonal, tetraédrica. B, linear, angular, trigonal e tetraédrica. C, angular, trigonal, linear, tetraédrica. D, trigonal, angular, linear, tetraédrica. Ou a letra E, trigonal, linear, angular, tetraédrica. Mas você que está aí na sala de aula, né, meu caro aluno? Você com certeza já se ligou, né? Qual realmente é a geometria molecular da água? Ah, então vocês viram que ela é o quê? Angular. Então a resposta está entre a letra A e a letra C, não é verdade? Trabalhando BeH2, com certeza na letra C ela não seria trigonal, porque trigonal teria que envolver, ó, tá bom? Então, mais elementos químicos ligados entre si, mais alto. Vamos direto ao comentário? Olha só, se você escolheu a letra A, parabéns, hein? Você acertou. Que H2O, a molécula é angular, BH2 é linear, BCl3 é trigonal e CCl4 é tetraédrica. CCl4 é tetraédrica, olha, começa com carbono. O carbono tem 4 elétrons na última camada. Então, aí você já diria, carbono faz tetraédrica. A água faz angular. A dúvida para você ficaria entre BH2 e BCl3. Vamos lá, então? Olha aí. A molécula da água é angular porque o oxigênio, quando adquire sua estabilidade, sobra pares de elétrons, formando um ângulo. BeH2, olha aí, é um berílio e 2 hidrogênio, molécula linear. Trigonal é o BCl3, porque o boro se liga com 3 cloros e não sobra par eletrônicos. Tá bom? Senão seria piramidal. E tetraédrica? O carbono é o elemento central. Então, ele faz ligações simples com cada cloro, compreendendo o CCl4, portanto, estrutura tetraédrica. Valeu aí? Então, com esse exemplo aqui, lá na sua atividade, vai ajudar você a ter um final feliz. Lembrando que ainda temos aqui, ó, mais um aprender fazendo. E agora? A geometria molecular descreve como os núcleos dos átomos que constituem as moléculas estão posicionados uns em relação aos outros e que possibilita o conhecimento de que as moléculas podem apresentar as seguintes geometrias: linear, angular, trigonal, tetraédrica, piramidal, dentre outras. Dada as moléculas do dióxido de carbono, CO2, do acetileno, C2H2, da água, H2O, ácido clorídrico, HCl, e monóxido de carbono, CO. Olha só. Agora, o que se pede? O número de moléculas que são lineares. CO2 nós temos, C2H2 temos, será que é água? Não, a água você até já viu no anterior, que a água é o quê? Angular, ótimo. E agora, ácido clorídrico e o monóxido de carbono. Vamos lá, então? Com relação à geometria dessas moléculas, você tem que partir do seguinte. Geralmente, o elemento central é o primeiro, tá bom? No caso do CO2, é o carbono que é o elemento central. C2H2 é o carbono que é o elemento central. Já H2O, o elemento central é o oxigênio. E os demais, ok? Quando a gente fala do elemento, é aquele principal, tá bom? C2H2,
água. Agora, e o HCl e o monóxido de carbono? Vamos ver? Se você assinalou que é a letra D, é porque você está dizendo que existem número de moléculas lineares igual a 4. Apesar de existir 5 átomos ou 5 moléculas para você indicar, tá bom? Logo, como comentário, o CO2, molécula linear, olha aí, o carbono tem 4 elétrons na última camada, cada hidrogênio, 2 elétrons fazendo ligações entre si. O átomo central é o elemento, é o carbono, portanto, a molécula é linear. C2H2 ou acetileno. Olha lá. Então, C2H2, nós temos 2 carbonos e temos os hidrogênios, mas a molécula ela está linearmente mostrada. A água, você sabe por que é angular. Porque o oxigênio, quando se estabiliza com as ligações e o hidrogênio, sobra par de elétrons e aí caracteriza ângulos. Portanto, não é linear. Já o HCl, um elétron de cada das camadas de valência. Então, tanto estabiliza o cloro, como estabiliza o hidrogênio. Molécula linear. E o monóxido de carbono. Um carbono, ok? Que ao se ligar com o oxigênio, faz 2 ligações comuns e o par de elétrons do oxigênio ele vem como ligação dativa para o carbono. Mas, de qualquer maneira, né, representando monóxido de carbono, é como se disséssemos dessa forma. Só que a molécula continua sendo uma molécula linear. Assim sendo, meus alunos, você aí, ó, você já havia escutado sobre a geometria que as moléculas apresentam? Lembrando que a estabilidade dos átomos só acontece se fizerem ligações químicas. No caso da covalência, é por emparelhamento de elétrons. E tem átomos que, mesmo após só estabilizar-se, sobra par de elétrons. E esses par de elétrons, eles geram repulsão entre os ligantes que existem do elemento central. Quando os pares de elétrons existem, não teremos aí. O elemento central ele vai formar ângulos diferentes, portanto, caracterizando geometria diferente. Tá certo? Este foi uma aula sobre ligações químicas especiais, digamos assim, onde nós mostramos a geometria de algumas moléculas, os ângulos que acontecem entre os átomos que se ligam a um determinado elemento central. Lembrando que a repulsão existe graças a par de elétrons disponíveis em um elemento central depois dele se estabilizar. Valeu? Olha aí, fique ligado. Voltarei daqui a pouco ainda para fazer comentário, fazer uma breve revisão e você ser feliz na sua atividade de sala. E voltarei já já.